Olá, muito bom dia. Hoje é uma sexta-feira, 22 de maio. Estamos começando o inverno, o frio, aqui na região sul do Brasil. Quando nós falamos de frio, nós falamos de inverno. Então, hoje pretendo abordar o tema inverno, rins e pulmão. Vejo que na natureza, lá fora, como o frio esfria a água, esfria o ar. Lá fora, de todos os objetos que estão muito frios, estão os ferros, os metais. Se na natureza esfria a água e na natureza esfria o ar, tanto que ninguém toma banho frio no inverno, a água fica muito fria. O vento, a aragem, o oxigênio está muito frio. No corpo humano, o órgão correspondente à água são os rins. Na natureza é água, no corpo humano são os rins. No corpo humano, o elemento metal, o elemento frio, o elemento ar são os pulmões. Então, no inverno, nós temos que cuidar dos nossos rins e dos nossos pulmões, porque são os dois que sentem muito frio. No inverno, os nossos rins ficam encolhidinhos, os nossos pulmões também se recolhem para se proteger do frio. Nós humanos, com a inteligência que temos e com o desenvolvimento mental que temos, não cuidamos muito dos nossos rins e não cuidamos muito dos nossos pulmões, principalmente no inverno. Veja que o rim, os nossos rins, eles correspondem ao sabor salgado. Quando eu falo de sabor salgado, eu não estou falando de sal. Eu estou falando dos alimentos que têm natureza salgada, para reforçar o rim, para tonificar o rim. Eu preciso de alimentos de natureza salgada. Observe que todos os grãos, absolutamente todos os grãos escuros, são salgados. O feijão, a lentilha, amendoim, nozes, castanhas, os frutos do mar. Esses todos deveriam estar na nossa mesa durante o inverno, durante o tempo de frio. Não é por acaso que no inverno nós preferimos uma alimentação mais substanciosa, uma alimentação mais rica em nutrientes, ferro, cálcio e potássio. Então, no inverno eu preciso proteger os rins, mas não só com a alimentação. Eu tenho que evitar andar de pé descalço no frio, nos pisos frios. Por quê? Porque os nossos rins começam lá na planta dos pés. É por isso que os velhinhos, lá adiante, quando estão fracos dos rins, eles caminham levemente, parece que pisando em pedrinhas. Os rins estão fracos. E é por isso que lá adiante, mesmo que o sol esteja muito quente, os velhinhos estão de casaco, eles não sentem calor. É por isso também que os velhinhos não gostam de dormir com os pés frios. Aliás, dormir com os pés frios amanhece doente. Então, para reforçar os rins, eu preciso daqueles alimentos ricos em ferro, em cálcio, em potássio. Isso é rim. E eu tenho que lembrar que os nossos rins, na visão da medicina chinesa, eles têm uma amplitude bem maior do que a visão ocidental, porque a visão moderna só olha por fragmentos. Os nossos rins são responsáveis pelos ossos, pelos tendões, pela audição, pelos cabelos e pelo cérebro, pela memória. É por isso que nós não vemos mal de Alzheimer, perda de memória, em jovens.
Nós vemos Alzheimer, perda de memória, em pessoas acima de 70 anos, porque já ficou fraco dos rins. Então, no inverno, eu devo reforçar os rins. E no verão, eu também não devo prejudicá-los. Não deve se sobrecarregar no sal, porque esse sal industrializado, ele é prejudicial ao rim. Mas eu devo sempre, na minha alimentação, sempre, em inverno e verão, privilegiar alimentos ricos em ferro, em cálcio, em potássio. Rapidinho, ferro, o feijão, a lentilha, a couve, o espinafre e os outros grãos, nozes, castanhas, amendoim, são riquíssimos em ferro. Em cálcio eu posso buscar o leite, mas no inverno devemos evitar o leite, porque ele cria muito muco, muito catarro. Eu busco então nos ovos, os peixes. E o potássio eu busco nas batatas, nas bananas. Assim deva ser o nosso tratamento para reforço dos rins. Então, eu reforço os rins, eu reforço a bateria do corpo humano. Eu reforcei o rim, eu vou sentir menos frio, e eu vou estar muito bem de memória, eu vou estar muito bem de consistência óssea, de densidade óssea. Isso é rins. Mas no inverno eu tenho que proteger o pulmão, porque o nosso pulmão, ele não tem proteção nenhuma. O ar que eu respirar vai para dentro do pulmão. Se o ar é quente, se estiver frio, é frio, e no inverno, lá fora, o ar está muito frio. E nós cometemos erros brutais. É por isso que depois os velhinhos estão fazendo filas para tomar vacina para as gripes, H1N1, influenza, dos vírus, as doenças bacteriológicas do frio. Por quê? Porque ao longo da vida sacrificam os rins e sacrificam também os pulmões. Eu deveria no inverno, por cautela, lembrar do seguinte: sempre que eu tiver choque de frio, eu vou ter doença pulmonar. O que é choque de frio? Eu estou num local quente, de boa temperatura, ou de temperatura maior do que a temperatura lá de fora. Eu estou dentro de casa, na volta do fogão, com ar-condicionado, num ambiente quentinho, e saio lá fora e respiro aquele ar frio. Porque ao sair lá fora, da porta para fora, a primeira inspirada, a primeira puxada de ar é ar frio, vai direto para o pulmão. Daqui a pouco eu já estou com alguns arrepios de frio, um pouco de febre. Atacou o pulmão esse ar frio. O que eu preciso fazer? Eu vou lá para fora e estou num ambiente quente. Eu deveria sair para uma peça da casa, pode ser até o banheiro, ou uma outra salinha, uma outra saleta, que não tenha ar-condicionado. Que essa temperatura da salinha, da saleta ou do banheiro é um meio termo entre o ambiente quente em que eu estou e o ambiente lá de fora. E ali nessa saleta onde eu for, nesse ambiente onde eu for que não tem ar-condicionado, eu deveria fazer algumas respiradas. Puxar o ar levemente, 2, 3 vezes e soltá-lo também levemente. Agora eu vou lá para fora. Eu deveria proteger o nariz sempre, com uma manta, com um casaco, com o lenço, e agora no inverno, em tempo de coronavírus, com essas máscaras. Mas a máscara não protege do frio. Então, mesmo assim, eu ainda deveria me socorrer de uma proteção para o nariz, para não ter o ar frio, para não dar choque de frio. Mas o pulmão precisa ser reforçado. Bons reforços para o pulmão são aqueles alimentos ou aqueles chás de natureza picante. As gengibres, as pimentas, e aí os menos picantes, os genéricos, a erva doce, o anis estrelado, a equinácea e assim por diante.
Uma boa sugestão seria um chá de alecrim com anis estrelado. Eu fervo o anis estrelado primeiramente, depois adiciono uma pitada de alecrim. Um chá destes uma vez ao dia vai expulsando o frio e vai protegendo o pulmão. E aqueles que têm pressão baixa ou que têm pressão normal e que não têm sobrepeso, eles poderiam usar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de pimenta. É por isso que no Brasil, a região sul, Rio Grande do Sul, tem mais problema de pulmão do que os baianos, por exemplo. Os baianos utilizam muito picante e muita pimenta. A região sul do país praticamente não usa os picantes. Então nós precisamos reforçar o nosso pulmão. Mas tem um detalhe que é fundamental. Aliás, deixa eu tomar um chazinho para reforçar o pulmão. Aqui alecrim com anis estrelado. Nós cometemos um erro primário no inverno. Se o pulmão gosta de sabor picante e o rim gosta de sabor salgado, por qual razão nós comemos muito doce? Vejamos que essa criançada que no inverno observa pelo noticiário de imprensa, essa criançada que no inverno lota os prontos-socorros de hospitais e prontos-socorros públicos de saúde, eles estão com problema respiratório, dificuldade respiratória, obstrução nasal, febre, dor de garganta. Essas crianças foram aquelas que no verão tomaram muito doce, comeram muito doce, muito sorvete, muito picolé, refrigerantes gelados. Não se protegeram durante o verão e agora chegou o inverno, não deu tempo de se proteger. Aquelas crianças que mamam ainda mamadeira, é muito importante que no inverno as mães diminuam a mamadeira. E tanto quanto possível não adoça esse leite, não coloca Nescau. Quer criança sempre doente, bebê sempre gripado, com problema de garganta, é dar mamadeira antes de dormir. Nós adultos e as crianças devem evitar alimento, nós adultos 3 horas antes de dormir. A criança menor que 2 anos, ao menos umas 2 horas antes de dormir. Quando chega o frio, quando chega o inverno, lembremos que na natureza esfriou a água, esfriou o ar. Os metais estão muito frios, lá na natureza bruta que nós chamamos, que nós dizemos. Na natureza humana, no meu organismo, o correspondente à água são os rins, por isso que eu faço diurese, por isso que eu urino, isso é comando do rim. No meu organismo, também o ar está frio, isso ataca o pulmão, protege o rim, protege o pulmão, reforça o rim, reforça o pulmão, isso é boa imunidade, isso é enfrentar os frios. Façamos isso enquanto somos crianças, orientados pelos pais, façamos isso quando somos jovens, nós não seremos velhinhos cansados, fracos, com problemas renais, com pés inchados, com dificuldades respiratórias e às vezes até com dificuldade cardiológica. Porque o grande incidente cardiológico é sempre parada cardiorrespiratória. É o pulmão que não deu conta de oxigenar antes. E a boa alimentação, a boa refeição, um grande chá tônico para os rins, por exemplo, gergelim preto, uma xícara 150, 200 ml ao dia. O gergelim preto, não pode ser o branco, não pode ser o prata, porque não tem a mesma composição ativa, não tem o mesmo princípio ativo. E para os pulmões, como já referi, bons chás que tonificam o pulmão, erva doce, anis estrelado, alecrim e pouquíssimo doce, pouquíssimo leite, porque o leite produz muito muco, muito catarro,
e quase nada de frituras com gorduras ruins, porque isso empastela o sangue. Vamos aproveitar o frio, trazer uma alimentação mais densa, mais consistente e deixa o frio vir, que o nosso organismo, a boa imunidade, vai fazer com que resistamos às doenças todas. Porque quando temos doenças virais, estamos vendo agora em tempo de coronavírus, não existe medicamento, não existe vacina apropriada. Aqueles que têm organismo mais saudável, aqueles que têm uma imunidade mais reforçada, esses vão sair muito bem e vão enfrentar muito bem. Para o organismo saudável, não existe bactérias, não existe vírus, não existe agente patógeno capaz de vencê-lo. A vida, assim, vale a pena. Ela está nas nossas mãos e nós é quem devemos comandá-la. Inscreva-se no nosso canal Uxim Clínica, do YouTube. Ofereça sugestão. Se gostou do tema, se achou interessante, passe adiante, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E se acha que esse tema pode ser ampliado ou pode ser melhorado, escreva para nós. Utilize nossas redes sociais ou através dos contatos pelas redes sociais, ofereça sugestão e até a crítica é sempre bem-vinda. Um bom final de semana a todos, porque hoje é sexta-feira, um bom dia e até o próximo vídeo que fizermos aqui, e sempre temos posto um por semana para tratar dos mais variados assuntos. Até se tiver algum assunto que queira sugerir, fique à vontade que nós vamos atender dentro do possível. Muito obrigado.